quando estou pensando em Deus e em tudo que Ele fez. Me salvou, me perdoou, meu caminho iluminou, deu sentido à minha vida. Quando estou pensando em Deus, tudo muda ao meu redor. Sua palavra me orienta, sua força me sustenta. Quando estou pensando em Deus. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Já estou vendo que tem pessoas escrevendo, tem pessoas se manifestando. O Dirceu e a esposa Loena, aí de Vitor Greff, a Ledi Bueno, aqui de Passo Fundo, a Lourdes Knagzinski, a Ivone Wendland, a Marlene Gottert, a Alone Ginzel, Ismael Richterdam, muito bem, Ismael, a Viviane Berwick e a Lucy Ruppenthal, a Macieski, e mais pessoas que aos poucos vão acessando e participando, agora ao vivo ou em outros momentos, né? Toda sexta-feira à noite estamos aqui para conversar sobre Bíblia, espiritualidade e saúde. Muito bem. E agora estamos fazendo uma série sobre as questões que são as fundamentais, o fundamento, o alicerce, as questões centrais da mensagem bíblica e o que elas de fato significam para nós, e aquelas questões que são secundárias, periféricas, importantes, mas elas não são as essenciais. Por exemplo, uma casa tem o fundamento, tem o alicerce. Às vezes a gente nem vê isso, né? Mas sem o alicerce não tem como uma casa ficar de pé, correto? Mas a cor da casa é algo importante, é algo bonito, mas cada um tem a sua preferência, o seu jeito de pintar. E se você pinta a tua casa de uma cor e a outra pessoa de outra cor, não deixou de ser casa e não vai deixar de exercer a função da casa. Então é simples de entender. O problema é que às vezes pessoas ficam discutindo de forma interminável assuntos secundários, que pode uma pessoa pensar de um jeito e outra de outro. São opiniões, são formas de entender, formas de viver, formas de testemunhar, né? Então isso que eu estou tentando ajudar as pessoas a entender. Nós falamos então na vez passada sobre um dos fundamentos da espiritualidade cristã, e até é possível que esse fundamento esteja presente até em outras religiosidades, porque é comum que nas religiosidades nós acreditamos que Deus nos criou. Essa fé de que Deus criou, ela está presente não só na religião cristã. Este é um elemento que é fundamental para a espiritualidade cristã, mas ele está presente também em outras religiosidades. Quase todas as religiosidades acreditam que Deus criou. Tem até movimentos de filosofias de vida, como alguns se autodenominam, que falam de que existe uma força superior, ou tem diversos outros nomes, certo? Então, nós, pessoas cristãs, nós cremos
em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso está muito bem afirmado no Credo Apostólico, um texto muito antigo. Um texto muito antigo que foi escrito por lideranças cristãs há alguns anos, algumas décadas depois, assim, de a Bíblia estar já mais ou menos estabelecida, quais eram os textos bíblicos. Então, o cristianismo produziu, entre outros textos de confissão de fé, o Credo Apostólico. E o primeiro artigo do Credo Apostólico é que a cristandade na antiguidade acreditava, e nós então acreditamos nisso também, que Deus é criador do céu e da terra. Nós cremos em um Deus, ele é criador. Bom, isso é um fundamento. Nenhuma pessoa cristã pode deixar de acreditar nisso, porque se deixar de acreditar nisso, não pode mais se chamar cristão. Por isso, as coisas fundamentais são assim, elas são iguais em todas as épocas, em todos os tempos. Já o povo ali da Bíblia, através do qual nos chegou a palavra de Deus, confessavam isso. A Bíblia está repleto de textos dizendo que Deus é criador. Isso é o central. Isso é uma das coisas que constituem a centralidade da fé cristã. Bom, mas isso já tínhamos dito na semana passada e estamos sempre dizendo de novo. E é importante sempre dizer de novo o que é o centro, para a gente também não se perder. É que nem num caminho. Quando a gente não sabe onde a gente quer de fato ir, a gente pega um montão de caminho e acaba chegando a lugar nenhum. Então, a gente tem que ter certo onde a gente quer ir e aí definir um caminho. E às vezes quando acontece alguma interrupção naquele caminho, a gente tem que pegar um outro caminho, mas a gente tem que saber aonde que a gente quer ir, senão a gente se perde. Então, a parte central tem que estar sempre bem definida. E olha, Lutero, nós somos evangélicos que somos luteranos, ele reiterou isso muito claro. Ele escreveu 2 catecismos, o maior e o menor, certo? E nos 2 catecismos ele estabeleceu lá no pensamento dele 6 partes centrais da fé cristã. Interessante, né? Lutero também tentou estabelecer para a cristandade do tempo dele que as coisas estavam assim muito complexas na vida cristã, segundo ele, muito desviadas do centro da espiritualidade cristã, e ele quis chamar a atenção para a igreja, e esse chamamento de atenção ficou conhecido como o movimento da Reforma, de onde nasceram as igrejas luteranas, entre as quais Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Então nós luteranos temos esse compromisso, sempre de novo, de reafirmar a centralidade. Qual é a mensagem central do cristianismo? E lá nesse texto, uma das coisas é o credo apostólico. Uma das coisas principais da fé cristã, das 6 coisas principais da fé cristã, está o credo apostólico. Bom, nós tínhamos prometido hoje falar um pouco, então, o que significa, o significado, o que isso tem a ver com a gente. O significado, o sentido. Para chegar a isso, eu preciso dizer o seguinte. Veja, como a gente lê a Bíblia? Como a gente lê? Como a gente interpreta a Bíblia? Todas as pessoas podem ler e interpretar a Bíblia. Não precisa ter grandes estudos, ler, deixar a palavra de Deus tocar a tua vida. Isso sim, isso é verdade, pode ser. Mas todo mundo também lê com um determinado método, com um determinado jeito.
E se a gente tem a oportunidade de aprender um jeito que nos ajuda, é assim como qualquer atividade que a gente desenvolve ao longo da vida. A gente pode desenvolver atividade assim como a gente acha que é. Mas também a gente pode desenvolver a nossa atividade estudando ou aprendendo com outro e vendo o que dá certo, né? O que é mais produtivo, o que fica melhor, o que fica mais seguro. Aí você vai criando um jeito de fazer as coisas. Isso é em todos os setores da vida. Isso não deve ser diferente quando se fala da palavra de Deus. Então veja, a Bíblia tem uma linguagem religiosa, certo? É uma linguagem de espiritualidade, tá certo? Ela não é uma linguagem científica. Não dá para usar a Bíblia para discutir ciência. A Bíblia não tem esse objetivo. É verdade que indiretamente ali está alguns conhecimentos que as pessoas tinham na época, mas hoje temos uma série de outros conhecimentos. Não quero discutir isso agora. O que eu quero que vocês prestem bem atenção é o seguinte, veja. Quando na Bíblia, por exemplo, fala de números, nós não podemos entender isso ao pé da letra. A pior maneira de entender a mensagem bíblica é o que se chama de leitura fundamentalista ou leitura literal, ou seja, ao pé da letra. Por exemplo, quando a Bíblia fala 1000, para nós é 1000. Nós vamos pegar lá 1000 sementes de arroz, de feijão, ou qualquer outro tipo. 1000 é 1000, do ponto de vista da linguagem ao pé da letra. Não é 1001 nem 1002, certo? Isso é... Então, às vezes, na Bíblia, e é muito especialmente a números, a Bíblia, não dá para levar ao pé da letra. Por exemplo, o Apocalipse fala de 1000 anos. Não dá para contar 1, 2, 3, 4, 5, 999, 1000. Não é assim. Quando a gente faz um acordo com alguém e diz, eu vou comprar a tua bicicleta, eu vou te pagar 1000. E você me dá a bicicleta, daí R$ 1.000 é R$ 1.000, é contado. Mas na Bíblia os números têm sentidos e significados, não é ao pé da letra. Por exemplo, o número 1000 significa um tempo muito longo, não muito definido, mas um tempo longo, 1000 anos. É um tempo extremamente longo, que a gente não sabe definir muito bem. Mas é um tempo longo, mas é um tempo que um dia vai chegar. Então, dizer, isso significa um milênio, 1000 anos. A Bíblia tem, na grande maioria dos seus textos, não todos, né? Mas na grande maioria dos seus textos, a Bíblia tem esta linguagem que a gente chama de figurada. Por exemplo, a Bíblia tem parábolas, né? Jesus contou uma série de parábolas, umas comparações com animais, com elementos da natureza, com pedras, com árvores, com relações entre pessoas para falar do reino de Deus. A Bíblia tem histórias que não são exatamente... Hoje nós chamaria de fictício. Tem textos que são histórias, que são fictícios, tipo um filme, que são uma história que um roteirista escreveu e produziu um filme. O filme em si é uma história pensada, inventada, estruturada. Mas o filme não significa que não tenha uma mensagem, uma ideia, né? Assim é a Bíblia. Tudo mensagem, a mensagem é verdadeira. Então Deus se revela através de diferentes formas de texto, né? Diferentes formas de texto. E esta é a linguagem bíblica, a gente tem que entender o sentido, o significado. E o que significa para nós hoje? A gente não lê a Bíblia só para ter conhecimento. A gente lê a Bíblia para trazer sentidos e significados e bem-estar para a nossa vida. Afinal, é a palavra de Deus. Vou usar um outro exemplo muito fácil, assim. Por exemplo,
alguém vai dizer, estou no fundo do poço. Se você ouve essa expressão, estou no fundo do poço, você vai ligar para os bombeiros para eles virem e tirar a pessoa do poço, a pessoa que disse estou no fundo do poço? Depende do contexto. Se você está ali e vê ela no fundo de um poço, tudo bem. Mas de repente ela não está no fundo do poço, ela só usou esse linguajar, esse linguajar figurado, né? Para dizer que está numa situação difícil de vida, certo? Daqui a 100 anos, daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, alguém vai ler num jornal, num livro, alguém escrevendo, estou no fundo do poço. Aquela pessoa que vai ler isso daqui a tantos anos e não vai ter nenhuma ideia do que, como é que nós nos comunicávamos, as nossas expressões, ela vai achar de fato que a pessoa estava no fundo de um poço. E na verdade a pessoa não estava literalmente no fundo do poço. Ela apenas estava passando uma dificuldade ali que colocou ela numa situação de depressão ou numa situação de catástrofe financeira, e ela falou, estou no fundo do poço. Né? Então, assim é a Bíblia. Se nós conseguimos entender essa questão, vamos entender muito da Bíblia, essa sua linguagem, os seus sentidos e significados. A gente não pode levar tudo no pé da letra, né? Literal, fundamentalista. Sabe, a leitura fundamentalista de qualquer livro, e especialmente de livros sagrados, levam ao fanatismo. E fanatismo religioso, ele prejudica as relações das pessoas, ele prejudica a paz entre as pessoas. Bom, vocês acompanham noticiários, alguns tipos de fanatismo religioso geralmente leva pessoas à prática da violência, né? É uma coisa incrível, né? Mas um filósofo, ele era Pascal, ele era também matemático, ele disse que quando guerras são impetradas, são realizadas, ou são feitas, ou simplesmente se usa o nome de Deus nas guerras, se motiva soldados em nome de Deus, a guerra sempre tem um requinte de crueldade maior. Sempre quando se coloca o fanatismo religioso, parece que as pessoas se sentem mais autorizadas a cometer crueldades, como se estivessem defendendo o seu Deus para destruir o outro Deus. Né? Então, isso temos que cuidar na nossa vida. O fundamentalismo, a leitura fundamentalista de livros sagrados, elas têm levado a situações bem catastróficas na vida de povos, de pessoas, de famílias, etc. e tal. Bom, então qual é o significado de dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Bom, eu já disse, significa que a vida é uma dádiva, ela é um presente. Não fui eu que a mereci, eu recebi a vida. Característica de um presente é receber incondicionalmente o presente. Assim como Deus, depois vamos ver, essa é uma outra parte central da espiritualidade cristã, Deus se tornou gente e morreu por nós, né? Mesmo nós sendo pecadores. Então, presente, quando a gente dá um presente para alguém, a gente não calcula se a pessoa mereceu ou não mereceu. Presente tem essa característica. Se um pai e uma mãe dizem assim, se você passar na aula
tirar notas boas, vou te dar um presente. Já não é mais um presente. Aí foi um acordo, até pode ser legítimo, para motivar um filho, uma filha para ir bem na escola. Ó, se você passar, eu te dou uma bicicleta, ou a gente vai fazer um passeio, sei lá, alguma coisa. Isso é um acordo, isso é um acordo que você fez com uma pessoa. Ela assumiu um compromisso com você e você com ela. Se ela alcançar aquela meta, você ficou na obrigação de fazer vamos dizer assim, entre aspas, o pagamento. Isso daí não é um presente, isso daí é um pagamento pela meta. Você fez um acordo. Então, isso não é presente. E muitas pessoas estabelecem esse tipo de relação achando que isso é presente. É legítimo você fazer um acordo com uma pessoa. Dizer, olha, se você alcança tal meta, eu te dou uma gratificação. Mas na verdade não é um presente, é uma troca, né? É uma troca. A vida é muito diferente. Nós não fizemos nada para receber a vida. Nós não existíamos e passamos a existir. Então é uma dádiva de Deus. Isso significa, primeiramente. Mas isso eu também já tinha dito. Mas nós temos que tomar mais consciência para nós que a vida é uma dádiva. Nós temos que ter bem mais consciência, bem mais com profundidade. Isso modifica muito a vida. Veja, se a vida é uma dádiva, é um presente, tem duas questões envolvidas. Duas questões. E isso é o importante. Isto é o importante. Às vezes a gente negligencia uma ou as duas. A primeira, dizer muito obrigado. Característica de receber um presente é você dizer muito obrigado para de quem você o recebeu. Correto? Existem muitas maneiras de você dizer muito obrigado. Uma é com palavras e faz bem. Quando a gente ganha um presente, a alegria da gente é tão grande que mexe com a gente. E a gente fala de forma natural, muito obrigado. Não tem uma lei, não é por causa que tem uma lei que diz. Às vezes alguém dá um presente para o filho e para a filha da gente, quando eram pequeno, aí o filho não fala muito obrigado para quem deu o presente. A gente diz, não vai dizer muito obrigado? Não foi muito espontâneo aquele obrigado, mas a gente está ensinando, é legítimo, é bom, é importante. Mas o ideal seria que aquele presente tivesse trazido tanta alegria para a pessoa que ela naturalmente agradecesse. Com palavras podemos fazer uma oração para Deus, se dizemos que Ele é nosso Criador, podemos louvar, cantar. Então, com palavras, isso é uma forma. Muitas pessoas até esquecem isso, esquecem da gratidão. Então, primeiro aspecto de dizer que nós somos criados, isso deveria, assim, espontaneamente, pela própria natureza da situação, nós termos uma gratidão. Gratidão. Aí, a segunda maneira de sermos pessoas agradecidas, os gestos. Os gestos são amplos, desde pequenos gestos de auxílio, de ajuda, mas é muito mais do que isso. É o jeito como tentamos viver a vida. Nós temos que viver, é uma lei, né? Mas nós, a partir da centralidade da fé, que cremos que a nossa vida é uma dádiva, isso deveria transformar a nossa vida. E a vida ser a própria vida, a forma como nós vivemos a vida, ser a forma como temos de agradecer.
Bom, como assim? De uma forma geral, é cuidando da vida. É isso que eu quero dizer. Pastoral do cuidado. Então, o aspecto fundamental da fé de que Deus é criador é nós sermos os cuidadores e cuidadoras. Não é para menos que lá no início da Bíblia se fala de jardim. Vocês estão percebendo que a linguagem é figurada, a linguagem do jardim? Então, imagina, nós somos o quê? Jardineiros, jardineiras. O que faz um jardineiro e uma jardineira se não é cuidar do jardim e da vida que está ali? Quer dizer, isso é o aspecto fundamental. As coisas como nós cuidamos tem diversas formas, mas nós temos que saber que estamos ali para cuidar. Eu uso muito como analogia, como comparação, uma bola, né? Já que nós aqui no Brasil, e quase todo mundo é apaixonado por algum tipo de esporte onde rola a bola, né? Tá, outros gostam de muitas outras coisas, né? Mas a bola é um bom exemplo. Quando eu era guri, quando ganhei a primeira bola, gente, isso foi uma das grandes alegrias que eu tive. Sabe uma coisa que deixou marcado? Porque era um sonho uma pessoa lá do interior ganhar uma bola, vamos dizer, quase profissional, uma bola de couro, né? Meu, que alegria! Nos primeiros dias a gente cuidava tanto daquela bola que nem queria jogar com ela para ela não furar. Bom, mas assim não dá, né? A bola é feita para usar. E isso é um aspecto do cuidar. Cuidar não significa não usar. Né? A Bíblia, se você ler a partir desse ponto de vista que eu estou te falando, você vai ver que usar. Você tem que usar, tem que não. Mas a bola é feita para rolar, para brincar, para se divertir, né? Bom, mas a bola gasta com o tempo, ela até pode vir a furar. Não é diferente a vida. A vida vai se gastando e um dia ela termina. Essa é a característica do presente que nós ganhamos. Isso é uma característica. E temos que sempre viver com isso e estar consciente disso. Mas não podemos viver de qualquer jeito. Ah, a vida vai acabar igual, vou viver de qualquer jeito, vou fazer as coisas de qualquer jeito. Não, não é assim. A gente precisa cuidar da vida, tentar, dentro das nossas possibilidades, viver bem, vamos dizer, usar bem a vida, usar bem a bola mas cuidar, né? Eu não vou no primeiro dia jogar futebol ou qualquer outro esporte que tenha bola aonde está cheio de arame enfarpado ao redor e vou chutar no primeiro chute e já era. Eu não preciso fazer isso. Eu posso ir num lugar, eu posso organizar um campo aonde vai ser mais seguro. Às vezes tem que arriscar, às vezes não tem outro jeito, não tem outro campo, não tem outro lugar, então tem que jogar ali com aqueles arame enfarpado, mas daí tem um jeito de jogar para que a bola não vai no arame enfarpado. Então, às vezes até tem que arriscar. Mas por que arriscar quando não tem sentido nenhum arriscar? Quer dizer, nessa pandemia a gente vê muito disso, como as pessoas levam a vida. Algumas pessoas não cuidam nada, né? E outras de repente têm medo demais, quem sabe, né? A gente não precisa arriscar quando não é preciso. Às vezes a gente precisa arriscar porque é importante, porque é imprescindível. Mas quando não precisa, por que não esperar um tempinho a mais e daí a vida vai ser melhor? Então, isso que eu pensei em compartilhar com vocês, né? A vida, então, é um presente de Deus. Ela está aí para ser usada, mas com cuidado. E veja, não é só cuidar a minha vida, mas cuidar a vida do outro. E veja, mais do que isso, não é só cuidar a minha vida e cuidar a vida do outro, mas é cuidar
da vida que tem ao meu redor como um todo. Podemos usar, né? Nós, seres humanos, sempre ao longo de toda a história da humanidade, usamos como alimento as coisas que o ambiente nos oferece, e hoje produzimos alimentos, isso é muito bom, né? Desenvolvemos técnicas e tecnologias, etc. e tal, mas temos que pensar também, assim, o meio onde é que vivemos. Por exemplo, se o ar for poluído, nós todos não vamos mais ter vida. A geração futura não vai ter vida. Eu escutei um dia atrás uma pessoa palestrando, que nós falamos muito assim, meu direito, teu direito, e tem muita discussão sobre direitos, etc. e tal, né? Que não deixa de ter a sua importância. Claro que é importante. Mas ele perguntou assim, será que nós estamos discutindo os direitos das gerações futuras? Que ambiente de vida nós vamos deixar para as gerações futuras? Por exemplo, eu, quando era moleque, eu podia ir nos rios e tomar banho na cachoeira do rio. Hoje, em muitos desses rios onde a nossa geração, quando éramos crianças, tomávamos banho, não se pode mais fazer isso. Então, os nossos netos não vão mais poder ir ali, porque esses rios, alguns até já secaram, outros estão mortos, outros estão numa situação pendente. Então, isso também é importante. A gente não pode se revoltar contra quem fala sobre meio ambiente. A gente pode ter ideias diferentes e propostas diferentes de como cuidar e como usar, mas não usar, levar tudo de qualquer jeito, aí não dá. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês, a partir da Bíblia, a partir da história do cristianismo. Nós cremos que Deus criou os céus e a terra, criou os céus e a terra, e toda a vida que existe neles, e criou também a nós. E nós temos uma função, ser jardineiros e jardineiras. Nenhum outro ser criado por Deus tem algumas capacidades que nós temos. Então, por que será que Deus nos concedeu essas capacidades que nós temos e os outros não têm? Quanto mais capacidade eu tenho, assim eu entendo, mais responsabilidades eu também tenho. Assim que eu entendo isso. E para mim isso é o centro, a partir da fé que Deus criou os céus e a terra. Então que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, agora e sempre. Que legal! Na próxima sexta, nós estamos de volta para conversar com vocês. Mas olha, o Sino do Planalto Rio-Grandense, ao qual é ligada a Pastoral do Cuidado, tem um canal no YouTube. Se você não é seguidor, seguidora, vai lá, se inscreva nesse canal, acione o tradicional sininho para receber, se assim o desejar, notificações. No canal são postados semanalmente conteúdos muito interessantes, conteúdos de 1 minuto, conteúdos de 3 minutos, de todos os tempos. No final de semana tem o culto dominical, né? No último fui eu que postei, se você ainda não assistiu, vai lá. Gravei uma mensagem de um dos hospitais aqui de Passo Fundo. Temos as lives mensais, domingo agora, tem live no canal do Sínodo. Passamos dos 1000 inscritos e nós queremos ir crescendo, né? O canal não tem tanto tempo, temos os 1000 inscritos, acho que tem espaço para ter muitos mais. Então te inscreve lá, são conteúdos pensados para o bem-estar da tua vida, né? A gente pensa em você.
Então vai lá e participe. Temos aqui Alice Petri, é a minha irmã. Um abraço, Horizontina, quilômetro 20, quilômetro 16. Muito bem. E temos a Karen Grave Kleber, a Martiane Dannenhauer. Dannenhauer é um sobrenome da minha mãe. Portanto, também, de uma ou de outra forma, temos este sobrenome. Um abraço especial, Martiane. Alzira Kleiner, o Vilmar Gemer, Canarana, Mato Grosso, saudade do povo de Mato Grosso. Valmir Potts, o Carlos Freehauf. O Carlos Freehauf é o meu colega pastor de Chapada, paróquia de Chapada, nosso parceiro de caminhada. Temos o Linton Freehouse também, lá de Ajuricaba. Isso aí. Noelza Ullman. A Uyara, minha esposa, está assistindo aqui de um outro ambiente da casa. A Nilve Biller, que sempre nos acompanha aqui de Passo Fundo, da comunidade evangélica aqui de Passo Fundo. Muito atuante a Nilve aqui em Passo Fundo. Um abraço especial. O Arno Volney Ginzel, mais povo aí de Canarana. O Werner Paul Hille Filho. Ô, seu Werner, lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Saudade de vocês aí também. A Geni Kassen, a Lúcia Rupental já tinha falado antes, né? Da Viviane também, a Lone Ginzel também, lá de Canarana, Mato Grosso. Esse pessoal já tinha falado antes. Gente, que legal que vocês acompanham. Eu espero poder estar contribuindo de uma ou de outra forma. Não é definitivo o que a gente fala, né? A gente não é dono da verdade, mas para mim sempre é muito importante essa parte que é o fundamento, fundamentos. O que um teólogo dizia, o que é a nossa preocupação última, fica, a parte é imprescindível, sem essa deixou de existir. Então, o cristianismo tem como fundamento crer que Deus criou os céus e a terra. Nos próximos encontros, e a nossa vida, nos próximos encontros vamos falar das outras partes da centralidade da fé cristã e o que isso pode significar para a minha vida, para a tua vida, hoje. Isso é que importa. Que a paz de Cristo seja contigo. Então eu vou pedir para a Luana, encerrando a live, botando uma musiquinha. Nós ouvimos no início a música do Hernani Luiz Gauger, Estou Pensando em Deus, quando eu penso em Deus, tá? E vou pedir para a Luana colocar essa música de novo para encerrar a nossa live de hoje. Quando estou pensando em Deus e em tudo que Ele fez, me salvou, me perdoou, meu caminho iluminou, deu sentido à minha vida. Quando estou pensando em Deus, tudo muda ao meu redor. Sua palavra me orienta, sua força me sustenta. Quando estou pensando em Deus, quando estou pensando em Deus, quando penso em seu amor, tenho vontade de cantar, seu nome exaltar, como é grande o seu poder. Quando estou pensando em Deus, sinto em mim tanta alegria, e só nele encontro paz, forças pra continuar. Quando estou pensando em Deus.
estou pensando em Deus, tudo em mim fica melhor. Nele posso confiar, em suas mãos posso entregar meus problemas e aflições. Quando estou pensando em Deus, quando estou em oração, lembro de agradecer por tudo que Ele me deu. Quando estou pensando em Deus, quando estou pensando em Deus, quando penso em seu amor, tenho vontade de cantar o seu nome e exaltar como é grande o seu poder. Quando estou pensando em Deus, sinto em mim tanta alegria, e só nele encontro paz, forças pra continuar. Quando estou pensando em Deus.